Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o sétimo e penúltimo episódio da série do Chuck. Gente, eu tô sem acreditar que a gente já tá basicamente no fim da temporada. Esse ano tá passando muito rápido, muito corrido. O último episódio do Chuck já vai ser dia 1 de dezembro, já vai ser tipo o último mês do ano. Vocês viram 2021 passar? Porque pra mim foi assim. E tipo, na verdade eu acho que tá assim, né? Desde que a pandemia começou em 2020, o ano passa muito rápido e acontece muita coisa e ao mesmo tempo não acontece nada. Eu não sei explicar. Tá muito esquisito essa passagem de tempo da pandemia. Mas, né, o lado bom é que a gente tá chegando no final da temporada, o que significa, né, que muita loucura vai acontecer. E a gente já viu, né, nesse episódio um bando de coisa muito bombástica acontecendo. Aqui a gente já começa, né, com um velório, uma homenagem à mãe do Junior. Infelizmente a gente não vê, né, nada em relação à mãe do Devon, mas fica subentendido na série, né, que provavelmente também teve um enterro, né, também teve um velório para ela. Mas eu acho que não daria para mostrar, né, muita coisa, mas fica subentendido, a gente sabe, né, que infelizmente foram duas perdas muito chocantes, né, que vão afetar muitos personagens, né, e a forma como eles se relacionam entre si. E o primeiro exemplo, né, bem óbvio que a gente tem disso, é em relação ao nosso trio, né, Jake, Devon e Lexi, que eles estão bem abalados depois da morte da mãe do Devon, né, inclusive o Devon chega a sugerir que eles fiquem, né, separados, que eles não fiquem mais agindo juntos, e a Lexi acaba concordando, né, que é melhor cada um ir pro seu caminho, e o Jake, né, ele fica bem triste com isso, ele fica bem abalado, porque a Lexi e o Devon basicamente são uma nova família, né, que ele encontrou depois que o pai dele morreu, e que ele não se sente nem um pouco à vontade na casa do tio. Outra pessoa que também está muito afetada é o Junior, né, que teve a mãe assassinada, mas no caso ele ainda acha que é um suicídio, que eu acho que dá um peso ainda pior, né, porque pelo menos no caso do Devon, ele sabe, né, que a culpa foi do Chuck, ele fica com aquele desejo de vingança do Chuck, mas como o Junior, né, ele pensa que a mãe se suicidou, ele provavelmente tá sentindo muita culpa, ele tá tentando entender, né, onde foi que eu decepcionei ela, né, porque ela não se sentiu bem vivendo, porque ela não pensou que a gente ia ajudar ela, né, que ela podia contar com a gente. Eu acho que é o peso, assim, pior. Claro que a morte é horrível de todo jeito, né, mas eu acho que pro Junior tá sendo uma coisa, assim, muito pesada. E ele começa a ficar, né, com alguns comportamentos um pouco agressivos, né, ele chega a brigar com o Jake, né, no velório lá, ele dá um murro no Jake, que é um momento, assim, bem tenso, bem chocante. E pra piorar, logo em seguida, né, vem a Tiffany, que no caso ela tá lá, né, como a Jennifer Tilly, que é o que aconteceu lá em Filho de Chuck, eu acho que vocês lembram, né, e ela chega lá e dá um beijo no pai do Junior, do nada. Eu fiquei, meu Deus. Ela só chega lá, né, vestida de preto, toda arrasante, chega lá, beija ele, causa, e aí vai embora e ainda fica rindo no carro. Adorei essa cena dela, mas assim, né, a gente já vê que só vai piorar a situação, né, porque o Junior fica com ódio quando ele vê aquele, com razão, né, gente, o velório da mãe dele, e aí o pai tá lá beijando outra, que ele nunca viu, nem sabe o que é. Enfim, a gente já vê que o episódio já começa mostrando que vai dar confusão. E já que eu tô falando, né, da Tiffany e da Jennifer Tilly, vamos logo falar sobre as cenas, né, que ela apareceu nesse episódio. Eu adorei todas as participações. E depois, né, que tem a cena do velório, ela aparece em um outro momento lá na casa do Junior pra entregar aquelas almôndegas dela, né, super clássicas e famosas da personagem. Ela vai lá entregar, né, e ela acaba interagindo com o Junior, que eu acho que foi esse tipo de cena que o ator que faz o Junior tinha mencionado, né, nas entrevistas. Eu cheguei a comentar com vocês que a maioria dos atores disse que não tinha muitas cenas contracenando, né, com a Jennifer Tilly, mas o ator que faz o Junior disse que ele tinha mais cenas com ela, né, mais experiência com ela. Eu acho que esse momento das almôndegas foi um exemplo disso, né, que a gente vê uma cena que é só os dois interagindo. Eu achei muito legal, né, ela tem um jeito, assim, bem cômico, bem estranho e engraçado, assim, ela é meio bizarra, meio doida. E aí você vê ele, que ele tá bem sério, né, e bem tenso, aquilo, nossa, você beijou meu pai no enterro da minha mãe, sabe? Tipo, cala a boca, sai daqui. E ela lá, se achando o máximo. Eu achei muito engraçado nessa cena. E eu adorei que ela citou Bound, né, que tem um momento que ele fala lá, eu reconheço você, ela fala, você é meio novinho pra já ter assistido Bound. E caso vocês não saibam, né, gente, Bound é o filme Ligadas pelo Desejo, que é o primeiro filme das irmãs Wachowski, que são as duas irmãs que criaram a trilogia Matrix. E eu amei esse momento, né, gente, eu achei incrível, porque eu sou muito fã das irmãs Wachowski. Inclusive, amanhã vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme, né, Bound, Ligadas pelo Desejo. Isso vai acontecer, né, porque não é uma coisa aleatória, não foi só por causa do que aconteceu nesse episódio. Na verdade, né, as irmãs Wachowski, elas, como eu falei, né, elas são criadoras da trilogia Matrix, e esse ano, mais especificamente dia 22 de dezembro, vai lançar nos cinemas, né, o quarto filme da franquia Matrix, que vai se chamar Matrix Resurrections. E aí eu decidi fazer aqui no canal, né, uma série de vídeos relembrando tudo o que as irmãs Wachowski já fizeram, né, antes do lançamento de Matrix. Então, para começar essa série de vídeos, amanhã eu vou estar falando sobre Bound, que foi o primeiro filme delas. E, inclusive, né, gente, Bound é tão icônico e tão incrível que não é a primeira vez que esse filme é citado na franquia
Chuck, né? Eles já chegam a falar sobre Bound lá em O Filho de Chuck. E é muito incrível, né? Se vocês são fãs de Chuck, vocês amam a Tiffany, né? Amam a Jennifer Tilly, não esqueçam, né, de assistir esse vídeo que vai sair amanhã, porque Bound é um filme incrível e vocês, né, não vão se arrepender. O vídeo tá muito legal. Foi muito bom falar sobre esse filme, né? Esse filme é muito, muito bom. Vocês precisam ver, caso vocês não tenham visto. E é isso, né? Agora vamos voltar para falar do episódio de Chuck. Depois do momento do enterro e desse momento, né, de entregar as almôndegas pro Júnior, tem outro momento que vai ser bem importante pra Tiffany, né, pra Jennifer Tilly, mas no caso ela não está presente na cena, né, eles só chegam a citar que ela vai aparecer, que é aquele momento, né, lá com a prefeita, a mãe da Lexi, que ela vai fazer uma sessão beneficente, né, do filme do Frankenstein, que aí vai ser todo o dinheiro arrecadado com os ingressos, vai ser para caridade, enfim, ela chega lá para falar. E isso vai ser bem importante, porque eu lembro que desde antes da série lançar, já tinha várias imagens, né, da Jennifer Tilly com um vestido vermelho brilhoso, que ela estava do lado da mãe da Lexi, e aí elas estavam lá, acho que fazendo alguma apresentação, né, daquilo que ia acontecer, né, da sessão de Frankenstein. E, inclusive, é muito legal nessa referência a Frankenstein, porque a gente sabe que no filme a noiva de Chuck aparece, né, a Tiffany assistindo o filme A Noiva de Frankenstein. Então tá tudo conectado, né, tudo referências a filmes que são muito relevantes pro Don Mancini, né, que ele gosta muito, assim como Halloween, que ele é muito fã de Halloween, né, então várias vezes durante os filmes e a série do Chuck tem referência a Halloween. E eu acho que isso vai ser muito importante, porque, como eu disse, desde antes da série começar, já sai foto, né, delas gravando essa cena. Então eu acho que isso vai ser muito importante, talvez, não só pro final dessa temporada, mas talvez tenha a ver com um gancho para uma segunda temporada. E como em todo episódio, né, aqui novamente a gente teve um flashback, mas eu achei que o flashback dessa vez ele foi bem simples, né? Assim como do episódio passado, não teve tantas revelações. Eu tava com a expectativa de que nesse episódio eles iam falar um pouco mais, né, sobre a ligação do Charles Lee Ray com o voodoo, porque no flashback do episódio passado, né, mostra ele com um livro de voodoo e a Tiffany pergunta, o que é isso? Ele fala, é um hobby. E eu pensava que eles iam desenvolver isso melhor, né, nesse episódio, porque eu quero muito saber, né, como foi que ele se introduziu no voodoo, como foi que ele começou a lidar com magia. E eu sei que muitos de vocês também querem saber isso, né, porque várias vezes nos comentários vocês falam sobre essa questão do voodoo, eu também tenho muita curiosidade. Mas infelizmente nesse não foi ainda o momento de explorar essa parte da história, né? Basicamente a gente só viu o Charles Lee Ray e a Tiffany, né, com o apartamento deles, eles começam a ter alguns problemas no relacionamento. O que eu achei interessante, né, sobre isso é que eu sempre tive uma dúvida quando eu assisti o filme A Maldição de Chuck, porque lá a gente vê, né, que o Charles Lee Ray, ele passou um tempo que ele estava obcecado pela mãe da Nika, né, que é a Sarah. E tudo bem, só que a questão na minha cabeça que eu sempre ficava em dúvida é por que ele estava obcecado com a mãe da Nika, né, porque ele estava ali, sequestrou ela e tudo mais, sendo que ele estava namorando com a Tiffany, né, a Tiffany era a namorada dele. Mas aí nesse flashback a gente vê, né, que naquela época ali, eles estavam começando a ter alguns problemas, né, no relacionamento. A Tiffany fala que ele tá matando pessoas sozinho, né, e ela quer que matar seja uma coisa que eles façam em conjunto, e ele tá fazendo só. Então eu acho que tudo isso, né, é meio que pra dar sentido àquilo que a gente viu em A Maldição de Chuck, né, porque devido a esses problemas, né, que eles estão tendo no relacionamento, o Charles acabou, né, meio que pulando a cerca e indo atrás da mãe da Nika, que é a Sarah. Voltando pro presente, né, a gente vê que o Devon, depois de toda aquela questão, né, do enterro, do velório, ele tá, né, arrumando as coisas dele, né, empacotando as coisas dele, porque ele vai passar um tempo com a tia e depois ele sabe, né, que ele vai acabar não ficando com a tia, ele talvez vá para algum orfanato, algum lugar diferente, né, ele tá até pensando em fugir. E é um momento, assim, bem triste, né, gente, ele tá muito abalado e muito sozinho depois da morte da mãe. E aí o Jake vai lá tentar falar com ele, né, como um bom namorado, mas eles acabam terminando, né, porque o Devon, ele fala que ele não consegue mais olhar pro Jake, porque toda vez que olha pro Jake, ele lembra, né, da mãe dele lá jogada no chão, com o pescoço todo, né, deformado. E realmente, né, gente, é uma coisa muito tensa pra ele, né, eu entendo que é pesado pra ele ficar perto do Jake, mas ainda assim, eu shippo muito esse casal, né, eu espero que em algum momento eles aprendam a lidar, né, com todos esses traumas e consigam viver juntos, né, porque eu acho que se eles se separarem, vai ser ainda mais difícil para eles lidarem com toda essa desgraça que aconteceu na vida deles. Então eu acho muito importante, né, que eles estejam unidos, mas de fato, né, faz sentido que o Devon precise de um momento sozinho, porque foi uma coisa, né, muito traumatizante, muito horrível, e é normal que uma pessoa precise de um tempo sozinha, né, para absorver tudo aquilo, mas depois eu ainda tenho esperança, né, pra esse casal. Mas pelo menos, né, no que a gente viu nesse episódio, dá a entender que eles terminaram, né, o Devon realmente não quer continuar com esse relacionamento. E o Jake, né, fica muito triste, porque basicamente, aquele triozinho ali que ele tava fazendo, né, com o Alex e com o Devon, tava sendo como se fosse o porto seguro dele, né, porque a gente viu que no início da temporada ele tava muito sozinho, muito solitário.
sem ter ninguém com quem contar, né? Ninguém pra falar as coisas que ele tava sentindo, que ele tava passando. E desde o episódio que o Devon e a Alex entenderam, né, o que tava acontecendo com o Chuck, se juntaram com ele, você percebe, né, que o Jake, ele tá muito mais feliz, muito mais seguro, muito mais confiante. E agora tudo isso acaba desmoronando, né? Ele acaba decidindo fugir de casa, que é uma coisa assim bem horrível pra ele, né? Ele tá sem ninguém, literalmente, né? A única família que ele tem agora é o tio, que tá super abalado com a morte da esposa, o primo, que não gosta dele, né, que brigou com ele lá no velório. Ele acaba decidindo fugir, ele rouba algum dinheiro do tio, mas aí, né, quando ele tá prestes a fugir, ele vê um cara com um boneco Good Guy. Quando o Jake vê o boneco, né, ele já decide comprar, ele chega lá pro cara, fala, não, me dá esse boneco aí, ele dá muito dinheiro pra conseguir comprar o boneco, e por causa disso, né, ele acaba não conseguindo fugir, né, viajar lá no trem, no ônibus, porque é muito caro, ele precisava daquele dinheiro que ele roubou do tio, mas ele fica sem esse dinheiro e decide, né, voltar pra casa, no caso ele vai pra casa da Lex, né, em Hackensack, e aí ele mostra pra ela, né, o boneco, e os dois juntos, né, vão conversando e eles percebem que o lugar onde o cara ia levar o boneco era a antiga casa do Charles Lee Ray, onde, né, agora tá morando a Tiffany, que ela comprou a casa, e lá está presa a Nika sequestrada. Mas antes de eu falar, né, sobre o que aconteceu lá na casa do Charles Lee Ray, vamos voltar um pouco, né, pra casa do Junior e falar um pouco, né, sobre o que é que aconteceu com ele depois do velório que o Jake foi embora. Ele acabou descobrindo que o Chuck tá vivo. E eu achei meio esquisito, assim, que ele basicamente vê o boneco no quarto dele. E aí tem outras cenas, depois quando a gente volta, os dois já estão conversando, né? A gente não viu realmente o momento em que o Chuck falou que tava vivo. E aí o Junior, né, ele tá muito tranquilo vendo aquilo. Eu achei meio esquisito, mas não necessariamente de um jeito ruim, sabe? Eu achei que não estragou o episódio nem nada, mas eu fiquei curioso, né? Eu gostaria de ter visto o momento mesmo, né, em que o Junior descobriu que o Chuck estava vivo e como foi que eles começaram a conversar, mas isso não aconteceu, né? Não mostrou, e a gente já vê eles conversando, né? Basicamente como o Junior já soubesse muita coisa que aconteceu, né? Porque o Chuck até fala, já tentei fazer o Jake matar também, só que ele era covarde, né? Você é melhor que o Jake. Então a gente vê, né, que o Chuck, ele meio que já contou um resuminho do que aconteceu na temporada, só que ele contou um resumo meio que passando pano pra si mesmo, né? Porque ele não diz que matou a mãe do Junior, né? Ele fica falando, batendo na tecla de que foi um suicídio. Provavelmente ele fez isso, né, exatamente para manipular o Junior e conseguir fazer ele seguir o lado sombrio. E dessa vez, finalmente, né, o Chuck conseguiu fazer alguém ir para esse lado sombrio e se tornar um assassino. A gente vê, né, que no início da temporada ele estava tentando convencer o Jake, mas não conseguiu. E aí teve um episódio, acho que foi o episódio passado, né, até que morreu a mãe do Devon. Ele estava tentando fazer a Alex matar o Jake, mas a Alex não matou. E nesse episódio a gente também vê, né, que ele estava tentando influenciar a irmãzinha da Alex para ela matar, né, os pais e a irmã. Mas ela fala, né, que... Quer dizer, ela não fala, né? Mas a gente vê que ela não fez isso. Eu acho que ela não quer matar a família, né? Então o Chuck falhou. Mas agora, né? Finalmente ele conseguiu. Ele fez o Junior matar. E eu achei essa cena maravilhosa. Eu achei que foi muito incrível ver isso. Principalmente porque eu já tava teorizando aqui, falando com vocês nos vídeos, né? E vocês falando nos comentários há muito tempo. Então é uma coisa que a gente já tinha percebido que ia acontecer, né? A gente já tava com essa expectativa e finalmente aconteceu. E eu achei que foi executado de uma forma incrível, né? Tudo fez muito sentido, toda essa jornada do Junior, até o momento que ele acabou decidindo matar o pai. Foi muito maravilhoso, né? Eu adorei a forma como ele matou o pai também, que é jogando o boneco na cara dele, né? Estourando o Chuck ali. Eu achei essa cena muito legal. Eu amei também quando teve um slow motion mostrando a cara do Chuck, assim, subindo e descendo. Eu achei incrível essa cena, né? E foi muito bom ver finalmente o Junior se tornando um assassino. E enquanto tudo isso acontecia, né, como eu falei pra vocês, o Devon tava em casa empacotando as coisas dele, né, guardando suas roupas, aqueles materiais que ele tinha, né, pra fazer o podcast dele sobre crimes, e aí ele acaba pegando, né, um papel que ele tava pesquisando, que ele tinha imprimido, que era sobre a casa do Charles Lee Ray, né, onde ele morava em Hackensack, e aí ele tem, né, aquela coisa assim, meio instintiva, ele percebe que tem alguma coisa errada ali, e seria interessante investigar o que é que tá acontecendo lá naquela casa. Ele acaba indo sozinho, bestalhado, né, minha gente, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que ia dar merda. Mas enfim, eu entendo, né, que ele tá com aquele desejo de vingança, a mãe dele acabou de ser assassinada, ele também não queria colocar o Jake e a Alex no meio daquela confusão, ele queria ficar sozinho, ele queria pensar sozinho, e acabou dando errado, né, ele foi lá, ele vê a Nika presa, e aí nesse momento eu fiquei, meu Deus, finalmente os personagens vão se juntar, mas aí quando ele começou, né, a desprender a Nika, né, e desamarrar ela, o Chuck, infelizmente, né, ele pegou o controle do corpo da Nika novamente. Essa questão da Nika, né, e dessa coisa dela conseguir tomar controle do corpo, e aí o Chuck toma o controle, aí ela toma de novo, e o Chuck... Eu não sei como é que vai ser isso, né, daqui pra frente. Eu tava achando bem interessante, né, na temporada, mas agora eu não sei muito bem como é que eles vão usar isso, né, porque como só falta um episódio, eu não sei se tem muito o que fazer sobre essa questão, né, mas eu espero que no último episódio, finalmente, né, eles decidam se o Chuck vai conseguir tomar controle total do corpo, ou se ela vai conseguir, né, expulsar o Chuck e tomar controle dela, porque eu quero ver nessa personagem finalmente
seguindo algum lado. Ou ela vilã, junto com a Tiffany, o Chuck e agora o Junior, ou né, ela junto com o pessoal do bem, né? O Jake, a Lexi e né, o Andy, que tá chegando, gente, tá chegando o Andy, tá demorando, né? O caminho dele tá meio longo, ele tá nesse carro há 500 anos, mas ele vai chegar, né? Ele chega no final desse episódio, no episódio que vem, finalmente a gente vai ver o Andy, né, lidando com tudo isso. Mas por enquanto, né, tá sendo legal. Eu gostei da forma como o Devon viu a Nika ali. Uma coisa que eu senti falta é que eu queria que o Devon tivesse falado alguma coisa sobre ela, que ele tivesse reconhecido ela, porque a gente vê, né, que no episódio, eu acho que foi o quarto, ou foi o quinto, tô em dúvida agora, mas teve um episódio em que ele pesquisou sobre a lenda do boneco do Charles Lee Ray e aparecem, né, imagens da Tiffany e imagens da Nika, mas infelizmente no enterro ele acabou não reconhecendo, né, a Tiffany, e também quando ele tava, né, quando ele encontrou a Nika amarrada, ele não reconheceu a Nika, ou pelo menos ele não falou nada em voz alta, né, sobre ter reconhecido ela. Eu espero, né, que ele acabe ligando os pontos e perceba que tá tudo conectado. Esse penúltimo e sétimo episódio termina deixando, né, vários ganchos pra gente ver na season finale semana que vem. E o primeiro, né, que eu queria comentar com vocês é sobre a questão do exército de Chucks. A gente vê lá, né, que quando o Devon tá na casa do Charles Lee Ray, ele percebe que tem ali centenas de bonecos good guys e os bonecos, né, começam a se mexer ao mesmo tempo. Então eu acho que o Chuck conseguiu colocar a alma dele em todos aqueles bonecos, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Eu não sei se eu fiz a teoria em vídeo ou se foi respondendo algum dos comentários, né, de vídeos passados, mas eu falei que eu achava que ia ter um exército de Chucks em algum momento, né, talvez até no final da temporada, e realmente isso vai acontecer. É uma coisa que o Don Mancini já queria fazer há muito tempo, né, desde o terceiro filme do Brinquedo Assassino, né, o Don Mancini ele já tinha essa ideia de fazer alguma história que envolvesse um exército de bonecos de Chuck, e lá em Culto de Chuck, né, ele começou a introduzir esse assunto, né, e a fazer aquilo fazer sentido dentro da mitologia, né, do Brinquedo Assassino, mas só agora na série, né, finalmente ele tá conseguindo executar esse plano, e eu acho que vai ser muito interessante a gente ver isso. Eu não sei, né, o que é que ele pretende fazer, se ele vai atacar a cidade inteira, eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser muito épico. Outra coisa que foi deixada sem resposta é a questão do Jake e da Lexi, né? Eles estão sozinhos lá na casa da Lexi, chamando o Uber, esperando o Uber chegar para levar eles para a casa do Charles Lee Ray. Mas enquanto isso, né, o Jake tá lá com o boneco que ele comprou quando ele tava lá na rodovia, né, para tentar viajar, tentar fugir. Só que o boneco, ele tentou bater no boneco e tudo mais, e o boneco tava ali inanimado. Mas, de repente, o boneco, né, abriu os olhos e o Jake e a Lexi não viram, né? Então, eu não sei se o Chuck vai atacar ele. Será que algum deles vai morrer no próximo episódio, né? Eu acho que tudo é possível, né? No final da temporada, qualquer personagem pode morrer. Então, a gente não deve ficar, assim, muito seguro sobre quem vai morrer e quem vai viver. Eu acho que a gente pode se surpreender muito. Eu acho que vai ser muito legal, né? Ver o que é que vai acontecer com eles. E será, né, que o ataque daquele boneco Chuck vai impedir eles de irem pra casa do Charles Lee Ray. Aí vão deixar o Devon lá sozinho, né? Todo amarrado. Eu não sei como é que vai ser, não sei como eles vão se reencontrar, né? Se eles vão se reencontrar, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer no próximo episódio. Mas eu acho que com certeza vai ser, assim, muito bombástico e muito interessante. Outra coisa, né, que finalmente vai acontecer é a gente ver o Andy se juntando com os outros personagens, né? O Andy, ele chega no final desse episódio, ele vai lá na casa do Junior, né? E pelo que a gente viu nos trailers, é um trailer até antigo, acho que foi o segundo trailer que saiu da série, mostra várias cenas, né, de vários episódios e mostrou uma cena do último episódio em que o Andy, né, tá lá na porta, o Junior abre e ele começa a perguntar onde é que tá o Jake. E aí eu não sei o que é que o Junior vai fazer, né? O Chuck dá a entender que tudo aquilo faz parte do plano dele, né? Inclusive o modo como o Andy vai lá na casa do Junior, o Junior tá sozinho, o Junior acabou de virar assassino. Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Será que o Junior vai tentar atacar o Andy, vai tentar matar o Andy? E aí, será que o Andy vai ter coragem de matar o Junior? Sabe? Porque não se trata de um boneco, né? E não é o Charles Lee Ray. É uma pessoa, né? Um adolescente. Eu não sei se o Andy vai ter coragem de matar ele. E eu acho que talvez isso seja até o motivo, né, do Chuck tá tentando fazer alguma dessas crianças, né, algum desses adolescentes se juntar a ele nessa questão do assassinato. Que é fazer as pessoas terem meio que um receio de matar esses jovens, né? Eu não sei se ele tá fazendo isso pra fazer uma certa manipulação, né, com o Andy, com a Kyle, com a Nika, com o pessoal que quer combater ele, né? Ele vai usar esses adolescentes quase como se fossem... Eu tinha esquecido a palavra, mas eu lembrei agora. Quase como se fossem reféns, sabe? Que é tipo, você não pode me machucar, você vai acabar machucando o Junior também. Mas a gente sabe, né, que o Andy, ele tá muito traumatizado, então eu não duvido muito, talvez ele não sinta, né, dó nenhuma, não tenha pena nenhuma de atacar o Junior, de matar o Junior. Então eu acho que vai ser bem interessante a gente ver isso, né? Então fiquem de olho, que eu acho que isso vai ser uma parte muito importante do próximo episódio.
E por fim, né, já que eu tô falando do Junior, tem mais uma coisa que eu tô em dúvida. Como a gente viu nesse episódio, o Chuck, ele deu a entender que a mãe do Junior se suicidou. Então o Junior não faz ideia de que a morte dela foi causada pelo Chuck. E aí, a questão que fica na minha cabeça é, será que se em algum momento o Junior descobrir que foi o Chuck que matou a mãe dele, ele vai acabar desistindo de estar do lado do Chuck? E aí tentar se juntar com o pessoal do bem, né? No caso, se juntar com o Andy, com o Junior, com o Alex. Eu não sei. E outra coisa, depois que ele matou o próprio pai, será que dá pra gente fazer uma redenção, né? Porque a Alex, ela conseguiu ter a história dela, né, de ser uma pessoa que era vilã e agora tá se tornando uma pessoa do grupo do bem. Mas ela nunca matou ninguém, né? Ela fazia bullying, que é uma coisa super errada, mas bullying é uma coisa muito mais fácil, né, de você consertar, de você se desconstruir, né, de você perceber os seus erros e melhorar o que você estava fazendo. Tanto é, né, que a principal vítima do bullying dela, que é o Jake, já tá com uma relação bem melhor com ela, né? Nesse próprio episódio ela fala que eles são como uma família, né, que ela escolheu e que ele escolheu também, né, que não é uma família de sangue, é uma amizade. Então ela realmente tá começando a gostar do Jake, ela realmente tá mudando. Mas será que o Junior pode mudar, né? Porque é uma coisa muito mais pesada você matar o seu próprio pai. Então eu não sei, né, se ele vai ter redenção, se ele vai melhorar daqui pra frente, né, se ele vai voltar a ser do bem ou se ele vai acabar cada vez mais e mais sombrio e violento. E é isso, gente, que eu tinha pra comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês ainda não tenham se inscrito aqui no canal, não esqueçam de se inscrever. E também eu queria chamar vocês pra me seguir lá no Instagram, que eu faço conteúdo, né, sobre filmes, livros, séries e tudo mais. Todo dia eu tô lá postando, né, nos stories, tô sempre fazendo recomendações de filmes no feed, né, eu faço post, então não deixa de me seguir por lá. E também, né, não deixem de conferir o vídeo sobre Bound, Ligados pelo Desejo, que eu vou lançar amanhã. Se vocês são fãs da Jennifer Tilly, né, se vocês gostam da Tiffany, vão assistir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E semana que vem eu volto aqui pra falar com vocês sobre o último episódio da primeira temporada do Chuck. Até mais!